Pessoal, eu estava em um evento a semana passada e um pai que estava na plateia me fez a seguinte pergunta. O evento era sobre internet, redes sociais, os riscos que envolvem a internet, as redes sociais, e ele pediu a palavra e perguntou assim para mim: Você é pai de criança e ou adolescente? Eu falei sim. Ele falou: Então é de você que eu quero a resposta. Eu falei: Pode fazer a pergunta, né? E ele falou assim: Na visão dele, a internet, as redes sociais são ambientes incontroláveis, na visão dele. O que ele poderia fazer para controlar, para gerenciar ou para minimizar os impactos negativos das redes sociais, principalmente para as crianças e ou adolescentes? Eu falei para ele assim: primeiro, você tem que entender que esse é um processo de liderança e quem são os líderes ou quem é o líder nesse processo é quem tem a guarda da criança, quem está cuidando da criança, os pais, enfim. É um processo de liderança que existem líderes. Então, o primeiro processo é entender isso daí. Segundo, a sua resposta vai ser segmentada, eu falei para ele. Mas presta atenção nessa frase. Não são as ervas más que sufocam os grãos, e sim a negligência do cultivador. Essa frase é de um pensador chamado Confúcio. Eu falei para ele, presta atenção nessa frase, que agora mesmo a gente vai abordá-la. Vamos lá, primeira parte da resposta. É muito importante a liderança pelo comportamento, pela execução, a liderança pelo exemplo. Então, se você é um pai que vive nas redes sociais, às vezes usando-a de uma forma um pouco escondida, demonstrando que é algo ali que não pode ser muito compartilhado com qualquer um, você já não está dando o exemplo correto. Se você é um pai que fala, vai lá correr, vai brincar, vai jogar vôlei, futebol, basquete, e a hora que o filha, vira as costas, você pega o celular e começa a navegar nas redes sociais e rir, e curtir, já não é um bom exemplo, porque você está demonstrando qual é a prioridade da rede social na sua vida. Então você tem que passar esse exemplo, executar esse exemplo, passar esse comportamento para o seu filho. Entender que as redes sociais estão aí, sim, tem muita coisa boa, muita coisa excelente, muita coisa ruim. Mas você tem que ter uma autonomia e saber usá-la com coerência, com controle, fazer um uso justo dela e entender qual a importância dela dentro das suas atividades no dia a dia. Segundo, segunda parte da resposta, as redes sociais precisam ser conhecidas por quem é a pessoa que tem a guarda da criança, quem cuida da criança, os pais, enfim. Você precisa entender, não tem como você controlar algo que você não entenda. Então você tem que entender como que funciona ter amigos, compartilhar coisas com amigos, jogos, você precisa entender. Então você precisa conviver, você precisa compartilhar desse momento com as suas crianças, com seus filhos, filhas, enfim. Falei para ele isso. Então é importante que você entender o que está ocorrendo para você poder entender como você vai atuar. Da mesma forma, no período antes das redes sociais, os pais queriam saber com quem os filhos andavam, para onde iam, o que eles falavam e abordavam, quais eram as ideias daquelas pessoas que estavam na turma dos filhos. Hoje é da mesma forma, só que voltado para as redes sociais. Então é importante que você tenha esse jogo aberto, entender o que ele faz, como ele faz, para você poder orientar. Como eu disse lá no início, você é o líder nesse processo. É você que vai passar as instruções. E a última parte da resposta tem a ver com a frase que eu disse lá no início: não são as ervas más que sufocam os grãos, e sim a negligência do cultivador. Porque as redes sociais, a internet estão aí, estão no nosso convívio, não tem um Ctrl Z, né? Não tem um passo atrás. E elas têm muitas coisas boas, muitas mesmo, e também muitas coisas ruins. Até as próprias plataformas que se dizem voltadas para as crianças não são tão confiáveis assim. É até um pouco difícil esse controle bem enxuto de tudo isso, entendeu? Então, lá existem ervas más, mas é a negligência do cultivador. Quem que é o cultivador? No caso, o pai, nesse caso específico. A tua negligência fará com que o grão seja sufocado. Então você precisa participar. Eu aprendi muita coisa com rede social, muita mesmo. Tem muito conteúdo maravilhoso, mas você tem que ser direcionado para isso. Você precisa ser tutoriado para isso. Você precisa ser liderado para isso. Então, não vejo tanto como um ambiente incontrolável, não.
Vejo sim aí uma participação dos pais, de quem tem o controle da criança, uma participação efetiva para ter a educação nesse sentido. E para isso, como eu disse agora mesmo, precisa entender muito bem o que está acontecendo ali, para participar, contribuir, colaborar e usufruir do melhor que ela tem para te dar. Beleza, pessoal? Um abraço para você. Achei importante compartilhar esse momento com vocês, porque foi algo que gerou muita curiosidade de todos os participantes. E compartilhei aqui com vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.